Exame discursivo ERJ, ano 2020, Química, questão número 5. Na tabela periódica proposta pelo russo Dmitry Mendeleev, os elementos químicos conhecidos na época foram agrupados de acordo com a ordem crescente de suas massas atômicas, deixando-se espaços livres para outros que ainda seriam descobertos. Considere o seguinte fragmento da tabela de Mendeleev, no qual estão indicados os símbolos químicos de alguns elementos e suas respectivas massas atômicas. Então tem o rubídio, estrôncio, tem um elemento aqui que está com uma incógnita, que não se sabe ainda, previu ali a massa 88, e assim por diante. Percebe que a simbologia a legenda é símbolo em cima e depois a massa atômica. Então nós temos aqui uma ordem crescente de massa atômica. Atualmente, a tabela de classificação periódica apresenta outro modelo de agrupamento, no qual os elementos químicos encontram-se organizados por famílias. Então, atualmente, a tabela periódica ela tem as chamadas famílias ou grupos, e temos os períodos, que são as horizontais. Famílias ou grupos são as colunas, são as verticais, e os períodos são as horizontais. E a tabela periódica atual é organizada segundo uma ordem crescente de número atômico. Não de massa, mas sim número atômico. Vamos ver o que a questão está pedindo. Dentre os elementos presentes no fragmento da tabela de Mendeleev, indique o número de camadas eletrônicas daquele com maior massa. Então, como a gente já está acostumado, as provas da UERJ elas vão trazer várias perguntas no mesmo enunciado, no mesmo parágrafo. Então, é importante a gente ter atenção em responder na ordem que as perguntas foram apresentadas e ter uma atenção bem redobrada para não esquecer de responder nada. Então, aqui, ó, primeira coisa é dizer qual é o número de camadas do que tem maior massa atômica. O que tem maior massa atômica, percebe que tem ordem crescente, é o iodo. Ele tem maior massa dentre esses apresentados. A prova da UERJ ela vai te fornecer uma tabela periódica. Então, vou pegar aqui a minha. Ela é colorida, diferente do padrão da prova, mas o que vai importar para a gente aqui é identificar onde o iodo está. O iodo está aqui, ele é um halogênio, está no grupo 17, e a gente vai perceber que ele está no quinto período. Período 1, 2, 3, 4, 5. Se ele está no quinto período, isso significa que ele tem 5 camadas eletrônicas. Tem até aqui na minha tabela, a camada KLMNO. Ele tem 5 camadas. Então a questão não pediu para eu fazer distribuição, não pediu nada disso. Só pediu para dizer qual indique o número de camadas eletrônicas dele. Como a gente consultou direto na tabela periódica, observamos que está no período 5, é só escrever direto. Então, o número de camadas eletrônicas é igual a 5. Vamos para a próxima pergunta. Escreva ainda a fórmula química da substância formada pelo metal alcalino terroso. Alcalino terroso é quem? Família 2A ou grupo 2. E pelo halogênio, quem são os halogênios? Família 7A ou grupo 17. Então, estou pedindo para a gente fazer a ligação química entre esses dois, né? Montar a fórmula química dessa ligação. Metais com ametais, a gente vai saber que é uma ligação iônica. Vamos identificar quem é um metal alcalino terroso. Família 2A é o estrôncio e o halogênio é o iodo. Os halogênios, né, quando eles formam compostos iônicos que não têm oxigênio, eles têm NOx -1. Então, vou colocar aqui no cantinho o estrôncio, família 2A, NOx fixo mais 2. E o iodo, como é um composto que não tem oxigênio, ele vai ter NOx -1. Halogênios em compostos não oxigenados têm NOx -1. Então, o que a gente vai fazer aqui para descobrir o composto? Vamos fazer aqui a inversão, trocar os valores na forma de x. Então, vai ficar, ó, SR1 veio para cá em módulo, continua o estrôncio, e esse 2 vem para cá para o iodo em módulo, ficando I2. Então, esse é o nosso composto, SrI2. Por que tem que ter esse 2 aqui no iodo? Para que o composto fique estável, chegando aí ao NOx 0. 2 vezes -1 menos 2, com 2, 0. Então, já temos aqui a fórmula do composto. É o SrI2. Então, vamos aqui para o segundo parágrafo. Diz o seguinte. Sabendo que hoje a massa atômica do telúrio é maior do que a do iodo, explique por que esses dois elementos mantêm na classificação periódica atual a mesma posição que tinham na tabela de Mendeleev.
Então, na tabela de Mendeleev, observa que ele colocou o telúrio como 125 e o iodo como 127. Então, como ele organiza por massa, primeiro vem o telúrio e depois vem o iodo. Só que na tabela periódica atual, a organização é por ordem crescente de número atômico. Então, você pensaria, será se é essa mesma sequência, telúrio e iodo, ou é iodo e depois o telúrio? Observa que na tabela periódica atual, diferente da de Mendeleev, a gente sabe que o telúrio ele tem massa 127,6 e o iodo 126,9. Então, fizeram a correção dessa massa do telúrio, não é 125, mas é 127,6. Então, se fosse fazer uma correção seguindo a ordem de Mendeleev, viria primeiro o iodo, que é 126,9, depois o telúrio, né, fazendo esse acerto, que ele achava que o telúrio tinha 125 de massa. Mas não, mesmo fazendo esse acerto, da massa do telúrio, que é 127,6, manteve a mesma sequência, telúrio e iodo, observem. Por que manteve a mesma sequência? Porque a tabela periódica moderna ela não segue ordem de massa, mas sim ordem de número atômico. Telúrio, número atômico 52, iodo, número atômico 53. Então, essa é a explicação. Vou escrever aqui para vocês terem a parte visual, mas a explicação teórica é essa. Manteve a mesma posição porque eles têm essa sequência de ordem crescente. Primeiro, então, redigindo aqui o texto, fica: na classificação periódica atual, os elementos químicos são agrupados em ordem crescente de número atômico. Fazer aqui a abreviação, mas não evitem fazer esse tipo de abreviação. Escreve por extenso. Deste modo, como o telúrio tem número atômico 52 e o iodo tem número atômico 53, mantiveram suas posições. Então é isso, pessoal, uma questão envolvendo tabela periódica, basicamente, e também ligações químicas, pois pediu para fazer a fórmula do metal alcalino terroso, dentre os que são apresentados aqui num trecho da tabela de Mendeleev, e do halogênio. Então envolveu tabela periódica e ligações químicas. Até a próxima!